Olá, pessoal, boa tarde. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Cirurgiões do Futuro, um projeto de extensão feito por acadêmicas de medicina para incluir mais os estudantes no ambiente cirúrgico. Meu nome é Ana e hoje estamos aqui com a doutora Stephanie, neurocirurgiã formada pela UFRJ e também neurocirurgiã pelo Hospital Clementino Fraga Filho. Bem-vinda, Olá, doutora. prazer estar aqui com vocês. A nossa primeira pergunta é: quem é a doutora Stephanie além do jaleco? A gente sabe que você é uma neurocirurgiã brilhante, mas tem uma pessoa por trás disso. Eu sou, assim, a minha vida hoje em dia é muito dedicada à medicina, Uhum. mas eu sou uma vascaína doente, um pouco nerd. Atualmente eu larguei um pouquinho o videogame, jogos, por conta de trabalho, Uhum. mas é isso, é um pouquinho de tudo. Eu gosto mais dessa parte de tentar sair da medicina. Quando eu tô Sim, fora da medicina, eu quero estar fora da fora, medicina. Eu não quero completamente. assistir série médica, eu não quero assistir ler livro, não quero ler nada. Se for pra ver filme, eu vou ver romance, se for pra ler livro, eu vou ler um livro de suspense, nada é atrelado à medicina. Porque querendo ou não, às vezes parece que a nossa vida é 100% a medicina, né. E a verdade é que, assim, até nos nossos momentos de lazer, né, é muito comum que alguém vire pra você e fale assim: "Poxa, mas eu lembrei agora que outro dia eu tive uma dor". E aí você fala: "Poxa, eu estava aqui só tomando uma cervejinha, estava Não queria comendo conversar. petisquinho, não era isso que eu queria conversar agora", mas isso é muito comum, né. A verdade é Aham. que as pessoas veem a medicina como esse sacerdócio, essa questão de É. que quem é médico 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas, assim, tirando essa parte de excluir um pouquinho a medicina da nossa vida, o que que te fez se apaixonar pela neurocirurgia, né? Teve algum momento durante a faculdade que você pensou: "É, realmente é a neurocirurgia"? É engraçado, porque assim, ser médica é uma coisa que veio pra minha vida muito cedo. Eu acho que eu escolhi fazer medicina com 5 anos de idade. Antes eu te falei que eu ia ser freira, porque minha tia era freira. Então, assim, depois disso foi medicina e virou medicina o resto da minha vida. E desde então eu fui falando. E aí eu tenho uma tia, eh, na minha família tem vários casos de doença neurocirúrgica, mas eu tinha uma tia que a gente estava no final do ano, na casa dela, na piscina. E Uhum. ela teve uma dor de cabeça muito forte, mas muito forte, muito forte. Tiraram ela da piscina e eu fiquei assim: "Ué, cadê minha tia? Cadê minha tia?". E depois que ela foi para o quarto, ficou no escuro, ela foi internada. Eu soube nessa época que todo mundo falava que era um aneurisma, era um aneurisma, era um aneurisma, mas eu não tinha ideia do que era um aneurisma, Uhum. e ela acabou falecendo. Caramba. E aí, assim, essa tia era uma tia que eu gostava muito, era a pessoa que brincou muito comigo. Eu tenho dela andando de patins, eu derrubei ela no chão, ela me tratava muito bem, foi uma pessoa que tinha muito carinho. E aí na faculdade, eu entrei na medicina muito mente aberta, sabe, eu não sabia o que que eu queria fazer, eu não tinha essa ideia. E aí no segundo período da UFRJ a gente tem o PCI, né, um Programa Uhum. Curricular Integrado de Neuro. E o Programa Curricular Integrado teve a aula de um neurologista, eu lembro até hoje o nome dele, é Dr. Pi, Marcos Pi, e ele falava sobre aneurisma roto, sobre HSA espontânea. Caramba. E foi legal porque, assim, bateu muito com o que eu tinha visto, sabe. Uma cefaleia de forte intensidade, a pior da vida. Eu lembro da minha tia reclamando muito de dor, ela falando muito e ela teve que ser colocada no quarto escuro, porque não conseguia ficar nem com a luz. E aí, ele falava da mortalidade, ele falava da gravidade, e eu achei muito interessante, porque conectou muito com o que eu tinha visto. E a partir daí eu comecei a ver mais coisas de neuro, entender mais coisas de neuro, e a neuro foi me ganhando. Me ganhando quando você entende que a anatomia, ela é muito presente, então assim, eu consigo muitas vezes, vendo o que está acontecendo na imagem, perceber e pensar o que que o paciente está sentindo, o que está acontecendo com o paciente. E isso era muito legal, isso integrava muito. E acabou que a neuro entrou na minha vida, e aí eu fiquei com muita dúvida, porque na época eu ficava assim: "Mas eu vou virar cirurgiã?". Porque cirurgião, eu tinha aquela ideia de que cirurgião tinha que ser uma pessoa fria, que ia para o centro É. cirúrgico, que não tinha aquele envolvimento com o paciente. Até que eu entrei numa primeira cirurgia e, por incrível que pareça, não é história inventada, era um aneurisma roto Caramba, de novo com na um sua dos meus vida. staffs, que hoje foi meu staff na residência, depois eu Aham. estava no sétimo ou no 8º período, eu tinha nesse dia fugido da aula. Eu não fugi da aula, assim, a aula era uma aula que eu já tinha assistido, eu fui para o centro cirúrgico com um Aham. grupo de amigos, e era uma cirurgia de um aneurisma roto.
E aí eu falei: "Nossa, isso é muito bonito". E a paciente saiu perfeita, sabe, saiu com o aneurisma clipado, sem déficit nenhum. Eu lembro que foi muito engraçado, que tem uma história que pra mim, assim, eu lembro desse dia como se fosse hoje. Eu cheguei no centro cirúrgico e eu estava achando tão bonito, que eu fui me aproximando do campo, eu sabia que eu não podia encostar. Uhum. O cirurgião, que foi meu staff, virou e falou assim: "Preste atenção, alunas a 3 metros do campo". Eu falei: "Gente, se eu ficar a 3 metros eu não vou ver Não consegue nada, ver. campinho desse tamanico". E a despeito disso, assim, foi muito legal. Eu fiquei até a paciente acordar, passou do horário na época da faculdade, eu fiquei até o final, Aham. vi a paciente acordar, fui vê-la na internação, então foi muito legal. E aí eu falei: "É isso que eu quero". E a partir daí, o clima do centro cirúrgico me pegou. Então, quando você contou para as pessoas que queria neurocirurgia, porque eu acho que é uma das residências mais, visadas, principalmente no lado feminino, temos poucas mulheres dentro da neurocirurgia. No início foi muito engraçado, porque assim, muita gente falou: "Não, mas você, Stephanie", porque eu adorava conversar com pacientes. Eu era a pessoa que ficava ali, a minha anamnese era aquela anamnese de tempos, passei eu gostava dessa parte de lidar. Então, quando eu falei que eu queria cirurgia, todo mundo olhou pra mim e falou: "Stephanie, você?". Eu tive inclusive um amigo, que hoje em dia ele não é neurocirurgião, mas queria na época, que eu falei pra ele: "Ah, porque olha isso aqui e tal", eu falei com ele, ele falou: "Você não tem nenhuma característica de neurocirurgião. Você fala muito, você conversa muito, você". Então, assim, as pessoas achavam esquisito. E no final, eu acho que a minha característica é diferente. É, porque dentro da cirurgia é muito você, né, não tem o que ficar falando, você precisa estar muito concentrada, principalmente porque é o que você falou, o campo é muito pequenininho. E Exatamente. quando a gente faz também no microscópio, eu acho que é pior ainda, você não pode nem se mover diferente, porque é um movimento absurdo dentro do cérebro do paciente. É. Então, às vezes essa característica de ser mais extrovertida, querer conversar, não encaixa, né. Eu acho que na verdade é porque, eh, o fato de eu ser mulher também era uma Também. coisa que fazia diferença. Porque assim, eu fui de um serviço que tinha uma mulher que era levada a não operar, então ela não operava. Eu tive uma Hum, staff mulher que operava muito, muito, e eu até hoje opero com ela. E aí, assim, era um serviço que ainda era muito cru em mulheres. Então, a verdade é que a gente via homens dando aula, homens falando, homens fazendo, e o homens com aquele jeito clássico do cirurgião, né? é, Roupinha social, todo sério, todo composto. E eu lá brincando, o paciente falando extrovertida. comigo, conversando, perguntando do cachorro, se o cachorro tinha ficado melhor. Então, assim, era muito difícil para as pessoas verem uma cirurgiã que não era esse estereótipo de a pessoa toda cheia de gominhos, cheia de toda engomadinha, eu não consigo. É, a gente vê que, a residência, principalmente de neurocirurgia, é uma residência das mais exigentes que a gente conhece. E como era a sua rotina durante os primeiros anos da residência, né, e como é essa mudança, né, dos primeiros anos, do R1 ao R4, R5, como era a sua rotina? Na verdade, assim, eu acho que essa informação até vocês não têm. É. Eu pedi transferência, iniciei minha residência num lugar e terminei na UFRJ. Então os meus 2 Ah, primeiros anos sim. foram em outro local. Era assim, era extremamente pesado, porque você tinha que estar o tempo inteiro vendo paciente, era uma residência, como a maioria aqui do Rio de Janeiro, que tinha um residente por ano, É. nem todas têm muitos, vai ter no Souza, vai ter no Miguel, mas as residências universitárias, exceto a UERJ atualmente, só tem um residente ano, então era pesado, eu tinha muito paciente para ver e, inicialmente você tem muito a mostrar, sabe, você tem que se provar muito. Principalmente logo no início, então é muito difícil. A parte prática não é a parte mais difícil. Por quê? Porque você aprende cirurgia, é um praxis, a capacidade de poder operar, de fazer aquilo ali, uma coisa que você aprende a como se comportar, você aprende os tempos cirúrgicos, você aprende como você faz. O mais difícil, na verdade, é você conseguir o seu espaço. Você poder fazer tudo e poder estar lá, você operando, entendeu? Entendi. Então ainda mais no R1, R2, já Sim, muda muito, né, pro muda. R3 e em diante, já muda porque você começa
fazer a prática, operar mais, né. Eu sou de um hospital que a gente tinha muito o fundão no caso, Aham. ele tinha muita a ideologia de deixar o residente operar. Então assim, eu aprendi muita coisa com os meus R+, e ensinei muita coisa para os meus R-. E Aham. era assim que a gente lidava. Então quanto mais alto você estava na residência, mais você aprendia e mais Aí você você ensinava. ensinava. E era uma coisa interessante, porque você chega no R5 com uma ideia muito boa de quase tudo que tem para fazer. No final, o staff ele vai entrar quando é uma cirurgia muito mais complicada, quando é uma cirurgia muito delicada. Em alguns casos, outros eles ficavam por fora te orientando e te dando mais ou menos como é que vai ser o caminho. Uhum, entendi. E quando foi o momento mais desafiador para você na residência? Foi uma cirurgia? Foi um caso que você operou pela primeira vez? Como foi esse momento? Foi perder meu primeiro paciente, em sala. Eu estava no final, já no finalzinho, uma cirurgia que eu não concordava muito, na época, mas vocês vão aprender com o tempo, É, eu acho que que nem esse é o tudo mais você difícil. concorda. E aí, durante o procedimento, a paciente teve uma lesão de seio venoso e faleceu. A gente reanimou, fez tudo. Eu acho que a pior parte foi conversar com a família. Naquele momento ali eu falei: "O que que eu tô fazendo da minha vida?", sabe. Porque a paciente estava bem e acabou falecendo em sala. Foi o momento que eu falei, eu parei, foi o meu pior momento durante toda a residência. Foi o momento que coitada da minha psicóloga, que ela entrou e nunca mais saiu da minha vida, É, mas foi um momento que eu passei muitas semanas até conseguir entender, a conseguir, não me culpar. Não que eu tenha tido culpa, isso é importante até falar. Complicações acontecem, cirurgias é são. normal acontecer, né. Só que você sempre fica assim: "Eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo, e se eu tivesse", e eu acho isso importante e hoje em dia eu continuo fazendo. Toda vez que eu tenho um caso, eu paro pra pensar: "O que que eu podia ter feito de diferente pra um desfecho diferente?". Isso é importante pra gente poder também olhar pra gente e saber que a gente não é perfeito, a gente tem nossos erros, tem os nossos acertos, e a gente vai se ajustando. É, eu acho que isso foi também uma questão que eu passei para decidir se eu queria ou não medicina. E ser frio nesses pontos é bem difícil. Eu acho que contar para a família é bem difícil. E na neurocirurgia, acho que mais Eu ainda. vou te dizer que nesse caso eu chorei, junto com a Não, família, imagino. porque assim, eu não estava. Eu naquele momento ali, isso foi inclusive no final, assim, bem no finalzinho, foi no Caramba! R5. Então assim, eu não estava preparada para aquela perda, porque era uma cirurgia eletiva, não era uma Caramba! emergência. Então assim, aquilo ali pra mim foi muito difícil. Porque a gente acha que isso acontece muito em trauma, né? Que é uma cirurgia totalmente inesperada, aconteceu, você tem que resolver, mas numa cirurgia eletiva é totalmente inesperada. Totalmente inexplicável. E você para, se justifica e você fala: "Meu Deus, e aí, e se eu tivesse? Ou e E se, se?". E aí começa. E aí foi uma das partes mais desafiadoras, foi imagina. conseguir entender que, infelizmente, tem coisa que a gente eh, não consegue mudar. Mesmo, né, sendo uma cirurgia que a gente acha que vai ser capaz de resolver tudo, né. Acho que isso é um ponto importante até para estudantes, né, pensarem nesse lado, que é muito difícil a gente tentar resolver um problema e não conseguir. E Mas por coisas eventuais que e acontecem. cirurgião tem muito isso, né. É, A gente é muito resolutivo. Eu não gosto de exatamente. coisas que eu não gosto posso resolver. Eu gosto das coisas que eu consigo resolver, que eu consigo ir lá: "Ah, tem um hematoma", vou lá e dreno. "Ah, tem um tumor", vou lá e opero. "Ah, tem um", você resolve. Coisas que você não consegue resolver são as coisas que mais te frustram, É. entendeu. E Então eu acho que o principal ponto de enxergar na neurocirurgia é a resolutividade dela. Porque é a mesma coisa que você falou, você viu uma cirurgia que o paciente tinha um déficit e saiu da cirurgia sem o déficit. Isso resolveu completamente o problema dele. Agora tem fases que é impossível. Eu acho que essa é a parte que a gente tem que. é você entender que, assim, a neurocirurgia lida com coisas muito graves. E, inicialmente, você vai aprendendo aos poucos quão grave é isso, porque eu lido com pacientes que podem não sair de coma, pacientes que podem nunca mais andar, nunca mais falar. E aí você tem que entender isso, pra você também não se frustrar todas as vezes, É. porque assim, vai acontecer. Além desse caso que te marcou, acho que
de N formas, existe algum outro caso que também marcou durante a residência ou pós-residência? Tem casos que, assim, foram muito importantes. Acho que eu, hoje em dia, lido muito com dor, né. Eu Uhum. faço muita emergência, faço os das eletivos, mas a dor tá presente no dia a dia. Mas, assim, é sempre muito marcante quando a gente fala de cirurgias que mudaram a vida do paciente, entendeu. Eh, a gente teve há pouco tempo, 2 anos e alguma coisa, um paciente que teve um acidente de moto, um jovem, ele menor de idade, e ele chegou praticamente em Glasgow 3. O relato era um Glasgow 4 inicial, mas quando eu fui ver era Glasgow 3, já midriático. E aí, nesse momento, a gente fez todas as medidas salvadoras, ele teve uma resposta e a gente botou em sala. Esse menino hoje tá em casa, respirando sem ajuda de aparelho e começando a interagir. E, na época, eu lembro que eu escutei muito: Stephanie operou um cadáver". Eu falei: "Gente, pelo amor de Deus, não foi. Eu operei um menino de menor de idade que teve resposta". E ver esse menino é o que mostra, assim, a força do que é a neurocirurgia. A gente tem capacidade de mudar em muito a história das pessoas e de melhorar muito a qualidade de vida. Eh, às vezes, não é o 100%, que é o que eu converso até com os meus pacientes, mas a gente consegue melhorar e eu acho que é isso que é importante. É que nem a gente viu, recentemente a matéria do laboratório da UFRJ sobre a polilaminina, que recuperou a movimentação de um paciente que teve um acidente e ia ficar tetraplégico. Sim. Então, assim, eu acho que é tudo que envolve não só a cirurgia em si, mas o combo Uhum. é muito perfeito. Eu sou suspeita pra falar, porque eu também gosto da área, A neurocirurgia é mas linda, assim, é muito legal, é muito interessante você ver a melhora, sabe. E são melhoras de um paciente. Operei esse final de semana um subdural crônico, ele estava sem falar direito, sem andar. Hoje, tá lá com a família, bem, indo de alta pra casa. Operei uma vovozinha de 90 e poucos anos, todo mundo achou que era um AVC, na verdade era um hematoma, também tá ótimo em casa. E você vê a melhora, a neurocirurgia tem isso, você consegue. Tem a parte ruim, é, mas se a gente pensar só na parte ruim, nenhuma especialidade não. vai valer a pena. Eu acho que além disso tem que tem que ter uma coisa que move. E, Uhum, obviamente, a parte ruim também vai te mover por algum motivo, né. exatamente. Mas, agora voltando para a parte de ser mulher na neurocirurgia, acho que você viveu muita coisa e eu queria que você contasse, né, mesmo que a neurocirurgia ainda continua uma especialidade Hum. majoritariamente masculina, como foi ocupar esse espaço, mostrar que você também tinha que ocupar um espaço de igualdade com colegas dentro da No residência? início, assim, eu falo que eu tive sorte, porque eu fui muito acolhida, no geral. É muito difícil você entrar, porque você escuta coisas como, eu vou contar a minha entrevista para um dos hospitais universitários do Rio de Janeiro. A entrevista era uma entrevista que você sentava de frente para um dos professores para conversar. A pergunta que ele me fez foi: "Você namora?". Eu tinha 18 para 19 anos. "Você namora?". Eu falei: "Namoro". "Há quantos anos?". Eu falei: "Já tenho 3 anos de namoro". Não, tinha 18 para 19 não, tinha mais. Eu tô falando da faculdade, eu tinha 23, tô ficando maluca. Eh, "Namoro, namoro, já namoro há 5 anos". Ele falou assim: "Nossa, daqui a pouco você vai querer ter filho". Aí eu olhei pra ele e falei: "Não falei nada". Ele: "E como é que você vai conciliar um filho com a residência?". Eu olhei pra ele e falei: "E quem disse que eu quero ter filho?". "Ah, mas você tá num relacionamento há 5 anos". Falei assim: "Eu quero ser neurocirurgiã, por enquanto eu não quero ter filhos". E aí você ter a necessidade de responder esse tipo de pergunta, ele deveria estar respondendo perguntas sobre Neurocirurgia? neurocirurgia, sobre medicina, É, e não sobre se eu quero ter filhos ou não, se eu vou ter filhos ou não, como eu vou conciliar a maternidade com a residência. Então, assim, você passa por umas coisas assim. Eu passei, me perguntando se eu ia fazer
uma especialidade em funcional ou em pediátrica, porque toda mulher vai fazer Vai funcional ou funcionar o pediátrica. pediátrico. Você passa por isso e sim, por mais engraçado que seja, no final eu adorei pediátrica, mas eu escutei muito isso durante a residência. E você vai escutando isso no dia a dia. O espaço você vai ocupando aos poucos, ocupando, mostrando trabalho, mostrando capacidade, mostrando, interesse. A impressão que eu tinha que me provar mais para ter o mesmo espaço. Uhum. Mas era um motor, no final acabou me fazendo uma médica melhor, uma neurocirurgia melhor. Então assim, você estava sempre você passa por situações É, engraçadas. subestimação, você ter que ter aquela resistência pra mostrar que você também é tão boa quanto a outra pessoa. Não, mas eu passei por situações muito engraçadas. Há tem um tempo a gente fez uma cirurgia, até foi no hospital da posse. Aí era uma cirurgia que eu já tinha feito, mas eu estava fora de campo, com 2 outros homens fazendo. E aí teve um comentário de um colega que eu estava fazendo a correção da listese, você faz puxando a cabeça, né, o paciente está lá deitado, os meninos soltaram o disco e eu ia puxar a cabeça para corrigir a faceta que estava travada. E aí, o paciente, como estava monitorizado, não estava bloqueado, não tinha um bloqueio muscular. Então, assim, acabou que eu não consegui. E aí o comentário foi: um de vocês não quer sair de campo porque a Stephanie não está conseguindo fazer força. Eu não respondi. E aí eu falei para os meninos: meninos, tentem, vamos tentar reduzir aí dentro, não sei o quê. As meninas, ah, entra aí, Stephanie. Me escovei, entrei, peguei, tec, fiz. Eu podia ter deixado em branco, mas eu olhei pra pessoa e falei assim: "Às vezes, não é força, é jeito, é saber fazer". Então você passa por isso. E com o tempo você aprende a lidar com esses momentos. Não é no grito, não É, vai ser no grito. Você acaba tendo que mostrar capacidade, mostrar o seu trabalho, é. entendeu? E ele fala por si só. E nada mais do que mostrar fazendo, né. Acho que é melhor do que qualquer resposta que a gente possa dar pra ter essa representatividade feminina. Exatamente. E, eh, você ser mulher não te impede de nada. E a verdade é que, assim, quem fala: "Ah, porque tem que fazer força", não tem. É jeito, é modo, é aprender a fazer. O início é pior, você vai fazer mais força do que ter jeito. Depois você vai aprendendo até o momento em que você vai conseguir fazer tudo. E esse seu jeitinho que a gente fala que não é força, é jeito, você acha que as mulheres trazem de alguma forma um olhar diferente, um cuidado diferente, às vezes pra uma especialidade tão fria quanto a neurocirurgia? Eu acho que a gente tem um jeito diferente de lidar, assim. Eu trabalho com mulheres, né, eu opero junto com uma mulher, em particular, eu tenho a minha auxiliar atualmente, uma delas é uma residente, também é mulher. Meu anestesista é homem, mas eu deixa eu arrumar uma mulher pra você ver se eu não dou um pé na bunda nele. Porque eu acho que é isso, minhas instrumentadoras são mulheres, então assim, eu gosto de trabalhar com mulher e eu acho que funciona bem. Eu acho que, eh, eu já trabalhei com mulheres que competiam entre si, e eu acho horroroso, que eu acho que assim, se eu tenho como abrir uma porta pra uma mulher, eu vou abrir, e que seja uma mulher que entre. Porque assim, os homens têm espaço e eles criam o seu próprio espaço. Exato. E parece eu falo sem nenhum vitimismo, tá? Zero vitimismo, porque você vê que eu não sou vitimista, ao contrário, eu sou conhecida como a mais braba. Eu tô zero vitimista. Mas assim, todos os homens da minha residência saíram com equipe, foram chamados para alguma equipe. Eu fui chamada para equipe da Priscila, outra mulher. E é isso, eu acho que mulher puxa mulher. E eu acho que é assim que a gente tem que saber trabalhar e incentivar mais mulheres a estarem aqui, a estarem falando, e que cada vez a gente só vai ter mais mulher. E tem que ter mesmo. É, eu acho que num serviço de 5 anos, com uma mulher só, ainda tá pouco, pode ter mais Não, e gente. logo depois que eu entrei, não teve outra mulher. Caramba. Eu já saí, agora tem 5 anos, 4 anos que eu já terminei, indo para o 5º, não teve outra mulher na mesma residência. Então assim, é isso. É, A gente precisa ocupar nossos espaços e não desistir. Não vou dizer que é fácil,
mas também não é esse bicho de 7 cabeças. É, Você só aprende a ser menos dócil. é, Eu já fui muito dócil. Hoje em dia eu sou briguenta e as pessoas sabem disso. Já tudo aceitaram, bem. já aceitaram. E qual conselho você daria para uma aluna, então ainda na faculdade, que quer seguir o seu caminho dentro da neurocirurgia e que ela sempre escuta: "Isso não é coisa de mulher"? Eu acho que coisa de mulher é o tudo que a gente faz é coisa de mulher. Você pode fazer o que você quiser. Não tem homem nenhum que possa te dizer o que você vai fazer. Eh, a medicina, na vida, em qualquer coisa, você faz o que você quiser. E mostra a sua capacidade, mostra sua dedicação, que aos poucos você vai ganhar seu espaço. E no que precisar de mim, pode vir atrás que a gente briga junto. Hum. E agora, dica para futuras cirurgiãs que acompanham a gente, né, então para quem ainda está ouvindo a gente, o que dá para fazer para se aproximar mais da neurocirurgias? Então estágios, grupos de liga, congresso, nosso próprio projeto que acompanha a doutora dentro do serviço de neurocirurgia. O que que dá para a gente fazer ainda durante a faculdade? Eu acho que é muito importante você conhecer um pouco da rotina, né? Se aproximar da neurocirurgia e entender o que que é a rotina da neurocirurgia. A rotina da neurocirurgia não é o tumor complexo, não vai ser isso. A rotina da neurocirurgia vai ser dor lombar, dor de cabeça, você avaliar um paciente com déficit neurológico. Essa rotina você tem que aprender e tem que gostar dela, porque é assim que as coisas funcionam. Você vai ter no seu dia a dia uma agenda com 15 pacientes, dos 15, 10 são dor lombar, 4 são, dor de cabeça e um é uma coisa diferente. Às vezes não é nem para você, às vezes é um TDAH que aparece no seu É, ambulatório. Então assim, aprender a gostar da rotina, porque é cansativa. Todas as nossas rotinas são cansativas. Na verdade, eu brinco até que eu nunca seria capaz de fazer uma cardiologia, porque eu sou incapaz de passar o dia inteiro verificando pressão, aumentando o antipertensivo. Então, assim, é isso. Gostar da sua rotina e aprender um pouco. Eu acho que, eh, olhar o dia a dia e tá lá. Por exemplo, participar de um plantão, entender como é que funciona um plantão, como é que é uma cirurgia de emergência. As diferenças de uma cirurgia de emergência para uma cirurgia de eletiva, porque na cirurgia de emergência eu tô ali com o paciente com risco de morrer. Não dá pra gente é. lidar com mesmas preciosidades que a gente tem em todas as cirurgias, a gente acaba indo um pouco mais rápido, é diferente. Então tudo isso é importante. E também ver se isso se encaixa para você e no seu projeto de vida. É, porque mesmo a gente voltando no assunto de que não precisa expor se você quer ter ou não filhos, você tem que pensar nisso, né. É Sim. é importante pra você, não para o outro. Mas eu acho que você tem que ter uma visão de futuro também, porque são 5 anos que você vai estar dentro de um hospital, de um serviço de que às vezes vai te exigir tempo, finais de semana, Uhum, o eventos familiares e exatamente. E vai ser sua dedicação, você vai pensar no que é a sua prioridade. Dá para ter filho? Dá. sim, Eu, por exemplo, por enquanto não tive filhos. Por quê? Porque eu não quero me culpar, nem por ser uma neurocirurgiã pior, nem por ser uma mãe ruim. Então eu quero chegar no momento em que eu tenha um equilíbrio na minha vida que eu possa ter um filho sem me culpar nas 2 áreas. E sem culpar a criança, por exemplo, de um fracasso na minha carreira. Eu não exatamente. quero. Então, assim, eu tenho muito isso na minha cabeça. Mas eu acho que são coisas que a gente tem que amadurecer. Eu entrei na faculdade nova, eu entrei com 18 anos. Então eu Uhum. saí e formei em neurocirurgiã aos 29. Então, assim, eu tô tendo tempo pra seguir Pensar esse caminho, bastante. entendeu? E a pensar, a raciocinar, a ver o que que eu quero, a pensar como é que vai ser isso tudo. É, e a gente acha que, assim, às vezes uma pessoa vai se formar em neurocirurgia com 35, então já tem que pensar muito antes sobre isso. Então é ter um planejamento de vida durante, antes e depois da E residência. definir suas prioridades. A mulher Exatamente. não é obrigada a ser mãe se ela não quiser. Ela não é obrigada a ter ela não é obrigada a nada. Ah, nada. Ela faz exatamente o que ela quiser. Então, se ela quiser dedicar a vida dela à profissão, sem problemas. Só tem que fazer suas escolhas e seguir Sem à se frente culpar com no elas. futuro também por elas, né. Exatamente. E voltando na parte de coisas além da medicina, mas que envolvam a medicina em algum ponto,
Tem algum livro, série, filme ou até alguma pessoa que te inspirou nessa trajetória durante a faculdade e também durante a residência? Eu acho que agora de série a gente tem o The Pitt. Então é o que tá falando muito agora, né, que é Uhum. muito mais realista do que Grey's Anatomy ou algo do tipo. Olha, não, porque assim, eu me inspirei muito durante a faculdade, até na minha escolha, por incrível que pareça, em nada neurocirúrgico. Porque eu me inspirei em alguns professores, em algumas porque eu acredito numa medicina mais humana, uma medicina mais de proximidade. Uhum. Então, é engraçado, porque eu bato papo com o paciente, eu conto história, eu falo da minha vida. As meus pacientes sabem, os próximos o que que eu tô fazendo, eles curtem post no Instagram, eles mandam mensagem brincando comigo. Se o Vasco perde, eu recebo mensagem deles me sacaneando. Então, assim, eu acredito numa medicina muito próxima. E eu acho que, assim, me fizeram acreditar numa medicina muito distante. Um cirurgião que era um ser, estava lá em cima no pedestal Inalcançável. dele e o paciente estava só que não. Então, assim, eu acabei, durante a faculdade, me baseando muito nas pessoas que eu vivi no dia a dia, porque eram pessoas que tinham isso, essa ideia de uma medicina de brincar, de contar histórias, e fazia sentido na minha cabeça, entendeu? É, eu acho que isso é algo que nós estudantes temos essa visão, às vezes, errada de um serviço, porque a gente não conhece. Então eu conheci um serviço que me acolheu extremamente e foi um choque, porque eu não acreditava que existia algo assim. Porque é o que contam pra gente, e a gente ainda nos períodos, iniciais é muito distante, né, parece inalcançável, mas chegando lá você vê que as pessoas que fazem o serviço, os próprios preceptores lá fazem o dia ficar melhor. Sim. E eu Então acho que é isso, eu não tô lidando com máquinas, sabe, eu tô lidando com pessoas. E cada história pra mim é interessante. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, teve um caso de um homem que tocava numa banda de pagode, tocava cavaquinho. Ele teve uma síndrome de Chiari, ele perdeu a sensibilidade da questão de frio e quente na mão. E aí, como é que ele percebeu? Ele estava tocando, foi pegar uma cerveja no balde e viu que a cerveja estava quente. Foi pegando todas quentes até o que alguém falou: "Não, não tá quente". Ele percebeu que ele não estava tendo a sensibilidade quente e frio. E aí, ele foi esperando, né, no SUS, uhum. até que chegou na gente. Na época que ele chegou, ele já estava com dificuldade de tocar. E isso era uma coisa que para ele era terrível, porque era, na É a verdade, rotina dele, é era a a vida vida dele. dele, a profissão dele, era o que ele fazia da vida. E aí a gente operou. Na época eu era acadêmica, fiquei na cirurgia até o final, conversava com ele todos os dias. E aí, no dia seguinte, eu lembro exatamente, um dos meus professores levou um cavaquinho para ele tocar, dentro da enfermaria. E eu lembro da felicidade dele tocando cavaquinho. Caramba, eu acho que deve ser a melhor coisa do mundo, a melhor sensação do mundo, E você aí voltar com algo que estava tudo perdido. e aí é isso, sabe, pra mim a medicina é isso, não é, eu não tô lidando com doença, eu tô lidando com pessoas, eu tô lidando com vidas. Então, eu acho que os meus maiores exemplos na medicina foram pessoas que me mostraram isso, que me mostraram que eu posso não fazer o sim, eu posso não conseguir salvar um paciente, mas que eu vou fazer tudo de melhor que eu tenho e que principalmente que eu vá ali acolher, estar junto, eu acho que é a parte mais importante. Uhum. E falando de histórias de sucesso, teve a primeira neurocirurgia com paciente acordado num serviço que a doutora trabalha, e foi algo inédito, acredito, e que para nós acadêmicas foi algo surpreendente, porque foi compartilhado e é muito interessante para a gente saber, é algo sendo feito, né, como novo, mas que é comum em outros lugares. Então, queria que você falasse mais um pouquinho como foi a experiência também realizar essa cirurgia. Foi muito legal, assim, eh passa por várias limitações, né, porque para Uhum. você fazer uma cirurgia acordada, você não pode ter barulho fora da sala, Sim. porque o paciente está acordada. Você tem que se atentar aos barulhos dos equipamentos, a ajustes de sala. A gente, às vezes, também conversa muito durante a cirurgia, a gente Sim, conversa muito menos, porque o paciente é. está acordado. E você tem que estar o tempo inteiro falando com a paciente. Mas foi muito interessante, porque
para provar que a gente consegue, entendeu. Inclusive, a gente teve toda a estrutura, foi muito bem feita, a paciente está excelente na casinha dela, com a família dela, sem déficits. E a lesão dela era muito perto da área da fala. Na verdade, era em cima, então a gente tinha risco dela sair sem falar. Então foi a cirurgia inteira falando com ela e pedindo para ela falar, repetir. Então, é assim, foi maravilhoso. Principalmente ver que saiu um tumor benigno, que a gente agora está acompanhando, e que ela está evoluindo super bem. Eu acho que a maior felicidade do cirurgião é quando vê que o paciente saiu sem déficit e está conseguindo viver a vida que ele vivia antes do acontecimento. Sim. E para equilibrar, né, novas cirurgias, novos feitos e essa rotina intensa de estudos e plantões que a gente acompanha a senhora ainda estudando, logo, né, depois de ter feito a residência, a gente sabe que a gente nunca vai parar de estudar. Não. E como que funciona isso de equilibrar com o autocuidado e os plantões? É difícil. A gente acaba se deixando um pouco de lado. Aos poucos a gente consegue começar um equilíbrio, nem sempre o ideal, porque na verdade, quando você gosta muito do que você faz, aquilo não vira um peso, né, aquilo ali vira um prazer, você tem prazer de estar lá, você tem prazer de operar, tem prazer no dia a dia, mas você precisa parar e se dar um tempo, parar, respirar, ter seu momento, porque senão é enlouquecedor. Porque a verdade é, cada vez que você tá com o paciente tem um problema, tem alguma coisa, esse problema você também tá junto, você tá lá com ele. Então você vive todo dia o problema de 20, 30 pacientes. Quando você vê muitos pacientes, você tá no consultório, no ambulatório, é muita gente que você tá lidando com problemas e é cansativo. Mas, aos poucos, você vai ajustando. Pra mim, a parte mais importante e eu acho, assim, sem dúvidas, que a gente tem é sempre estar acompanhando um suporte psicológico, porque é muita coisa que a gente vive, é muita coisa que todo dia a gente vai ter que passar, e aí tem que ter um suporte, não tem jeito. E sempre lembrar, né, que é importante a gente ter uma vida fora da medicina, então Sim, ver séries sem ter medicina, ver filmes sem ter a medicina, porque isso acaba sendo 100% do nosso tempo. sim, E não precisa ser 100%. não precisa. A gente tem que ter outros hobbies, assistir um jogo do nosso time preferido, ou assistir uma série que não tem nada com a medicina. Então, equilibrar E se dá o direito de aproveitar isso. exatamente. Não ter aquela sensação de que: "Poxa, eu devia estar". Não, você não devia estar, você deveria estar aproveitando sua vida. Você não é só médico, só neurocirurgião. Você é a Stephanie, você é uma pessoa, e isso é importante a gente estar na cabeça. Eu acho que isso vem desde a faculdade, né, a gente tem aquela pressão de que eu deveria estar estudando. Mas às vezes você só deveria estar vivendo. E tá tudo bem também, né. Exatamente. E para as nossas futuras candidatas à residência de neurocirurgia, o que a doutora acha que diferencia uma boa candidata às demais, né? A gente vê que a prova é quase 100% da nossa fala dentro de uma candidatura, mas temos as entrevistas também, o currículo em alguns serviços. O que a senhora acha que diferencia as candidatas entre si? Eu acho que é conhecer um pouco, como eu te falei, porque, assim, a gente sabe que a taxa de desistência em alguns serviços de neurocirurgia é muito alta, porque a gente acaba indo: "Ah, vai no bolo, vamos lá, eu quero fazer neurocirurgia", por vários motivos que pra mim não fazem nem sentido, pelo zero status, mas pelo status, pela você tem que gostar do que você tá fazendo. E tem que estar aberta a aprender, a escutar e ser mulher num ambiente cirúrgico independente da sua especialidade. Algumas são mais dominadas por mulheres, são um pouco mais fácil, mas independente é um desafio. Você vai ser o tempo inteiro desafiada a lidar com homens, a lidar com problemas que vão ser direcionados a uma mulher. Então, assim, acho que gostar do que tá fazendo é o principal. E ter isso como objetivo, porque aí você consegue passar por tudo isso sem sofrimento. E acaba deixando de ser um peso, né. E tudo que você tem que fazer até chegar nesse momento,
começa a ser algo prazeroso, então Uhum, nunca vai ser algo que você tem que fazer por obrigação, e sim porque você gosta. exatamente. E agora como uma inspiração e falando de futuro e passado, se a doutora encontrasse com a Stephanie ainda acadêmica, o que diria para ela? É, já passou muita coisa. É, Eh, acho que só falar que você chegou lá, entendeu? Porque é muita gente que duvida. Muita gente que duvida, muita gente que acha que você não vai ser capaz. E você escuta isso de gente, às vezes, que dói. Pessoas que são mais próximas, pessoas que você gosta. Então, é olhar pra ela e falar: "Você chegou lá, você tá onde você queria estar". E pra Stephanie de hoje falar: "Eu estou onde aquela Stephanie lá atrás queria estar". então tudo passa a ser algo que você sempre sonhou. Acho que a gente só precisa relembrar todo dia o que que é esse sonho, porque às vezes parece que a gente apaga um pouquinho esse lado e fica vivendo só na rotina. É, e a rotina é pesada, É. não é fácil. Como eu falei, todo dia você lida com problemas muito complicados, assim. Uhum. Você tá o tempo inteiro tendo que dar notícias ruins, e isso é muito pesado, mas gostando, você aprende a lidar com tudo isso, eu acho que é a parte importante. Eu acho, realmente, deixa de ser um peso, você age com naturalidade, você gosta de estar lá e não acorda todo dia pensando: "Nossa, mais um dia de plantão". Mas Exatamente. a gente vive isso desde a faculdade e isso só vai aumentando a responsabilidade. Então, ser algo mais natural, acho que inspira mais um pouquinho. Exatamente, assim, se você não gostar do que você faz, não adianta, porque inunda a sua rotina, inunda a sua vida. Tudo vira um pouco de medicina, tudo vira um pouco daquilo ali. A sua família vai te perguntar de medicina, os seus amigos vão falar de medicina, você vai sair com seus amigos médicos, vocês só vão falar de medicina. Para parar de falar de medicina, É você tem que difícil. fazer um complô, porque assim, não tem como, todo mundo fala, vai contar de algum caso. Então você tem que aprender a gostar exatamente por conta disso, entendeu? É. E o que você acha que mais te orgulha da sua trajetória até aqui? Acho que é não ter desistido, sabe? É muito difícil, porque eh, eu fiz uma faculdade pública, fiz uma residência numa faculdade pública, eh, sou da região, sou de Nilópolis, minha família me apoiou muito, tá aqui e conseguindo hoje em dia seguir minha vida com a minha profissão é uma coisa que eu tenho muito orgulho. E eu tenho um orgulho muito maior ainda de estar seguindo na minha profissão, fazendo a medicina que eu acredito, sem precisar ser a médica que marca consulta de 10 em 10 minutos. Sem precisar ser a médica que não olha para o paciente, eu não consigo. Então, assim, fazer a medicina que eu acredito também é uma coisa que me orgulha muito. E olhando para frente, como você enxerga o futuro da neurocirurgia, o futuro de novas mulheres dentro da neurocirurgia? Como você acha que vai ser isso para as nossas acadêmicas que estão escutando a gente? Eu acho que a neurocirurgia cada vez mais ela é tomada por mulheres e a gente vai cada vez mais conquistando nosso espaço. Eu acho que o futuro vai ser isso, vai ser as mulheres cada vez mais presentes e provando que a gente faz tudo que o homem faz e às vezes até melhor. E contando um pouquinho da sua experiência ensinando acadêmicas, como você acha que essa rotina de acompanhar cirurgias, mesmo que, né, não entrando em campo, ou às vezes até entrando e ficando de um certo ponto, né, para fora, como você acha que pode inspirar a gente ainda continuar com esse sonho, ver a realização, acho que é uma materialização do sonho na nossa frente, porque já é difícil acompanhar um serviço de neurocirurgia, ainda mais por outra mulher. Eu acho que acalenta muito o nosso coração em saber que esse lugar pode ser ocupado. E eu acho que é isso, assim, eu acho que ensinar as acadêmicas pra mim é um grande prazer, porque a cada uma que vem é mais uma mulher aqui dentro. É mais uma mulher ocupando seu espaço, fazendo suas atividades, estando lá. E eu acho que o acadêmico ele consegue no dia a dia entender um pouquinho daquilo ali e ver se ele gosta do que tá acontecendo. Porque assim, eu até uma das meninas eu até brinquei e falei: "Você já viu uma cirurgia?" Por quê? Porque é outra coisa. É. O clínica no dia a dia a gente está muito acostumada a estar lá conversando com o paciente, mas o campo cirúrgico, uma cirurgia
São coisas diferentes. Eu acho que ver aquilo ali também te dá uma dimensão do é isso que eu quero, é isso que eu gosto. Vai ver que a gente vai ficar em pé, às vezes 4, 5, 6, 7, 8 horas em pé, e rindo e brincando, É, vai estar lá, porque é isso. é. É entender um pouco do que está acontecendo ali, como funciona a dinâmica de um centro cirúrgico, é extremamente importante para você ver se é aquilo ali que você quer para o seu dia a dia. Eu acho que a virada de chave pra mim foi entender que o centro cirúrgico era meu lugar, mas que também eu gostava muito de conversar com o paciente. E em algum momento a neurocirurgia junta isso, então você vai falar com o paciente, você vai fazer a semiologia básica de um exame físico neurológico, mas você também vai operar. Então entender aonde é o seu lugar, eu acho que é o Exatamente, se essencial. encontrar. Porque Exatamente. assim, você pode escolher a profissão, qualquer uma delas das especialidades médicas. Você tem que se encontrar nela, porque como eu falei, você se inunda É. daquilo ali, o seu dia a dia vira aquilo ali. Se você não gosta do que você está fazendo, fica impossível. E eu acho muito interessante falar para todo mundo que é impossível você se encontrar se você não viu de tudo. Conhecer é muito Exatamente. importante. E a neurocirurgia é uma coisa muito distante. Sim, Eu não sei como é na Universidade de Iguaçu, mas em algumas faculdades nem sequer tem a matéria, você nem sequer tem a participação para entender aquilo ali, a entender o que que um neurocirurgião faz, o que que o neurocirurgião opera, como é que se faz. Não tem, você simplesmente esquece a neurocirurgia. E aí, como você tem contato? Como que você quer fazer neurocirurgia se se você não você não tem sabe o que que é contato. a neurocirurgia? Então eu acho que isso é o mais difícil, eu acho que a gente tem que entender que tem que passar pela anatomia básica, a gente tem que passar pela semiologia, tem que entender tudo para chegar em um momento e entrar num centro cirúrgico. Até porque eu acho que eu tinha muito essa coisa de que era tudo muito rápido acontecendo na medicina, mas que tudo tem seu tempo. Sim. Então, não adianta você entrar num centro cirúrgico no primeiro período. O pro Você É, você vai entrar com tanto conhecimento quanto um leigo, e aí é. você não vai aproveitar aquilo ali. Não vai brilhar seus olhos quanto brilharia você sabendo de alguma coisa. Às vezes você vai ver as coisas de uma maneira diferente. Mas, por exemplo, você vê uma cirurgia, que você olha a anatomia de um cérebro, você fala: "Poxa, eu estudei aquilo ali", é muito legal. É muito legal você entender as coisas, você tá vendo ali as coisas acontecendo. Mas isso demanda conhecimento. Você tem que Exatamente. saber o que está acontecendo para poder olhar e falar: "Ah, agora é o momento da intubação, vamos falar lá da anestesia". O anestesista vai falar como é que ele faz a parte da anestesia. Então você tem que ter um conhecimento, não adianta eu simplesmente jogar lá e você já achar que é só pegar e botar um tubo na goela, virar e botar para É. operar. Não é isso. E eu acho que o mais interessante é deixar claro que o staff do serviço precisa te querer lá também. Porque é muito ruim, principalmente para acadêmicos, não ter a pessoa que pegue na sua mão e queira te ensinar. Exatamente. Porque a neurocirurgia é completamente anatômica. Então, para a gente entender uma cirurgia já é difícil, sendo que você falar dos marcos anatômicos, você falar por que daquele lugar, deixa tudo muito mais claro pra gente. E a pessoa explicando fica muito tranquilo Sim, de fica muito melhor. entender, fica muito melhor. Então, E é aquilo, né, o acadêmico, ele traz ao serviço uma coisa muito boa, que é também essa aura de ensino, de: "Eu vou te ensinar, vem aqui, vem comigo, vamos lá ver uma coisa diferente". Por quê? Pra você não ter a ideia de que as coisas que a gente acaba levando tudo pra uma coisa muito mecânica, né. uhum, Mas é muito legal você pegar o acadêmico, discutir, botar para conversar, mostrar o que que a gente está fazendo, mostrar o caso, explicar do paciente. Às vezes fala com o paciente, quando consegue falar com o paciente pré-operatório, antes de entrar no centro cirúrgico, mostra para ver o paciente antes do centro cirúrgico. E isso é muito legal, mas você precisa entender um pouquinho, é, porque a neuro tem muita coisa, por exemplo, de exame físico, tem sim, que saber examinar, você tem que ver se o paciente está com perda de força, ver como é que tá a fala, tudo isso são coisas que você tem que saber fazer, até para você ver a beleza no final. exatamente. Então é até um recado que eu deixo para as meninas que estão acompanhando a gente, que é muito interessante saber o tempo que você está durante a faculdade. Então entender que é importante a semiologia, entender que é importante a anatomia, que querendo ou não, lá na frente na sua especialidade, tudo vai se juntar, vai ficar tudo muito claro na sua mente ter aprendido algo no tempo certo. Então,
calma que um dia vai chegar lá, um dia vai Exatamente. ter seu momento dentro do centro cirúrgico, e é importante você achar alguém que também te queira lá. E não só isso, é não ter pressa, né. É, A medicina ela dura 6 anos. Você não precisa no primeiro ano fazer tudo, entrar em tudo que é lugar, fazer não precisa, você tem 6 anos para conhecer, para se dedicar, para ver coisas diferentes e não se limitar. E eu acho que também é muito importante essa informação, que é até para quem quer neurocirurgia. Antes de ser neurocirurgião, você tem que ser médico. Você tem que se formar em medicina e tem que ser médico. Você tem que aprender, não só neuro, você tem que aprender cardio, você tem que aprender hemato, você tem que aprender nefro, você tem que aprender tudo, porque os nossos pacientes vão ter um corpo, não vai ser só uma cabeça ou uma coluna. Vai ter que saber tratar. E isso é importante. Não se limitar simplesmente porque, eu quero fazer e nunca mais prestei atenção em nada. Então, assim, é importantíssimo entender que a faculdade, ela é necessária e você precisa aprender um pouco de tudo. eu acho que é muito importante as meninas entenderem que a gente vai ocupar um lugar, querendo ou não. É só fazer com calma, não ter pressa, que tudo vai acabar um dia, mas também a gente vai começar a residência e tudo vai fluindo com isso. E pra gente finalizar, eu queria que se quiser deixar uma mensagem para todas as futuras cirurgiãs que estão acompanhando a gente. Eh, se Meninas, não desistam. A cirurgia é o nosso espaço, a gente não pode deixar ninguém definir aonde a gente tem que estar, o que que a gente tem que estar fazendo. Aceitem que a gente tá aqui e que o espaço é nosso, e eles que têm que se virar para aceitar que a gente está ali. Precisando de qualquer ajuda, qualquer coisa, a gente está completamente à disposição para poder ajudar, para poder conversar. E venham, pula que a água tá quentinha. Vem fazer parte do projeto com a gente. E para finalizar esse episódio, ele foi patrocinado pela IA Telecom Computação, Telefonia em Nuvem. Para mais informações, é só acessar o site www.aitelecom.com.br. Mas a gente tem um presentinho para a doutora Stephanie, da nossa loja patrocinadora Glia. Eu espero que a senhora goste e use muito. Inclusive, a minha camiseta é de lá. Eu sou completamente apaixonada. Essa é a camiseta da nova coleção da Glia, feita com muito carinho. A bolsinha com muito carinho para todas as nossas participantes do projeto. Amei. Então é isso, gente. A gente tem que ser melhor, né, do que um homem, muitas vezes, mas nunca ultrapassar, né? Eles muitas vezes querem ultrapassar a gente, mas a gente tem que fazer o que a doutora Stephanie falou: puxar outra mulher. Eu acho que isso é importante. Eu acho que é Então, isso, a gente tem que estar ali e estimular mulheres o tempo inteiro. Eu acho que estimular mulheres a terem seu espaço. "Ah, mas eu quero fazer clínica". Ótimo, maravilhoso, mas eu quero você faça o que você quiser, se você quiser fazer largar a medicina, virar andarilho, você faça o que você quiser. Entenda que o espaço é seu, que a gente não pode ter ninguém definindo o que que a gente pode ou não pode fazer. é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio sobre neurocirurgia e fiquem para o próximo episódio. Tchau, tchau.